Professor Dilermano, fazer algum complemento dessa parte? Vamos lá. Luiz, essa parte da energia de ligação é uma parte bem interessante, porque a gente aprende sempre que variação de qualquer coisa é um estado final menos um estado inicial. E, de repente, quando chega na hora de trabalhar uma questão desse tipo aí, às vezes o aluno usa esse mesmo conceito de delta, de variação, para a energia de ligação, e não é bem assim. Uma maneira extremamente prática de fazer esse tipo de questão é o seguinte: você pega todas as ligações que existem no reagente, tá? Bota o valor da energia de ligação e parte do pressuposto que todas essas ligações serão quebradas. Ora, se você tem uma estrutura estável e quer separar os átomos que formam a estrutura estável, você vai gastar energia para romper essa ligação. Então, se você fornece energia para romper a ligação, a energia é sempre positiva. Então, você bota mais em todas as ligações químicas que acontecem no reagente da equação. No produto, você lança menos. Por quê? Porque os átomos estão isolados, de repente esses átomos se aproximam e se ligam. Quando estes átomos se ligam, invariavelmente ocorre liberação de energia. Então, todas as ligações que existem no produto, você vai colocar menos no valor da energia de ligação. Daí você vai multiplicar essas energias pelo número de átomos, aliás, número de ligações que ocorrem tanto no reagente como no produto. O total que deu lá no final, menos para o produto, mais para o reagente, basta você somar tudo que você teria invariavelmente o ΔH da reação. Observando que o ΔH obtido é para a reação do jeito que ela está descrita. Se ele pedir ΔH por mol, você vai ter que dividir isso aí pelo coeficiente da substância que ele está usando como referência. Se ele pedir ΔH por grama, uma possibilidade interessante, já caiu num vestibular na segunda fase essa linha de ΔH por grama. Então você tira a massa de um mol, multiplica pelo número de mols que tem na equação e teria a massa total daquela substância. Dividindo o calor pela massa, você teria o ΔH expresso em termos de calor por grama. Ok? Gente, olha, nós temos aqui agora a Cezinha, está do meu lado aqui. É uma honra para mim trabalhar com o Cezinha de novo, né? Mais uma vez. Vamos lá, Cezinha. Boa noite, meu amigo Dila. É realmente um prazer estar ao seu lado, né? Mais uma vez, agora como colega de profissão. Antes era como aluno, né? Mas é um privilégio muito grande. A gente tem uma questão, Dilermano, sobre a questão da UFRN. Eu trouxe aqui duas questões da UFRN sobre a parte de polímeros. Uma sobre polímeros e uma sobre reações e uma terceira eu coloquei sobre deslocamento de equilíbrio. Nessa questão, fala sobre a parte de polímeros. É uma parte que se cobra no vestibular, mas o pessoal tem dificuldades na parte de polímeros, porque é o último assunto do ano, o aluno já está cansado, algumas escolas às vezes não conseguem chegar nessa parte, e aí o aluno, quando vai para o vestibular, tem muita dificuldade. Então, o que é que a gente tem de importante na parte de polímeros? A gente tem muitas coisas importantes, como, por exemplo, analisar os polímeros quanto à forma de obtenção. A gente vai ter polímeros naturais, polímeros sintéticos. Exemplos de polímeros naturais, com muito cuidado, porque sintéticos a gente tem demais. Agora, polímeros naturais a gente tem bem menos, bem menos. Os polímeros naturais que a gente pode lembrar, a borracha natural, a proteína, a celulose, o amido, essa parte toda aí, o homem não tem participação na sua formulação. Apenas animais e vegetais conseguem sintetizar esses aminoácidos, ou esses polímeros, enquanto que o homem sintetiza outros em laboratório, como PVC, o Teflon, o nylon e assim e outros. A gente tem que saber diferenciar um polímero de adição de um polímero de condensação. A gente tem que saber diferenciar um termoplástico de um termofixo. A gente tem que saber diferenciar também um homopolímero de um copolímero. Esse é o palavreado que a gente tem que determinar a parte de polímeros. Então, na telinha aí, a gente tem a nossa questão, né? A questão que a gente pode ter aí é sobre polímeros. Tem um texto e tudo mais, eu marquei aqui uma parte interessante, que é esse nome polimerização. Polimerização é um tipo de reação para a obtenção dos polímeros. E o que são os polímeros? São macrocompostos. São compostos gigantes, são compostos grandes, obtidos a partir de compostos menores.
de compostos menores. Você tem chamados de monômeros. de monômeros. Eu estou marcando aqui justamente, Dila, o monômero. Aí vocês, professor, e qual é a condição do cara ser monômero? Todo mundo pode ser monômero? Não. Não é todo mundo que pode ser monômero. Os monômeros geralmente têm ligação pi entre carbonos ou tem mais de um grupo funcional. Essa ligação pi que eu estou marcando aqui, ó, é uma característica para monômeros, mas também pode ter monômeros com mais de um grupo funcional. Veja que eu estou pegando aqui N partículas, né, que é o eteno, e eu estou obtendo um composto gigante aqui, ó. Eu estou obtendo um polímero. Então eu fiz aqui uma reação de polimerização. Não importa o que a gente usou, 1000 ATM, essa coisa toda, a gente está sempre falando com relação... Condições físico-químicas. Isso, são as condições que a gente nem precisa, o aluno nem precisa levar em consideração isso, porque fica difícil você entender por esse lado. Mas eu peguei aqui várias partículas e formei uma partícula gigante. Veja, pessoal, que eu formei apenas uma estrutura. Eu quebrei a ligação pi e formei apenas uma estrutura. O polímero foi formado e nenhuma outra estrutura eu formei, somente o polímero. Portanto, isso aqui é um polímero de adição. Agora, se ele é de adição, não vá confundir com homopolímero, copolímero, não tem nada a ver. Homopolímero independe de ser de adição ou ser de condensação. Às vezes os livros é que colocam para a gente pensar dessa maneira, mas o polímero, quando a gente diz que é de adição, não vou de maneira nenhuma caracterizar que tem que ser de um homopolímero, de maneira nenhuma. Ele pode ser um homopolímero, ele pode ser um copolímero. Depende do tipo de monômero que você pegou. Se você pegar o mesmo tipo de monômero, você vai obter um homopolímero. Se eu pegar mais de um tipo de monômero, eu vou formar um heteropolímero, que a gente chama de copolímero. Vamos lá. Dada a equação, letra A, indique quanto à reação de síntese, a que classe dos polímeros pertence o polietileno, ou seja, polímero de adição. Eu usei uma reação de adição para a sua obtenção, portanto é um polímero de adição. Cite 2 exemplos de polímeros naturais. Olha lá, a celulose, o amido, a borracha natural, tá certo? Uma proteína. Então você tem vários exemplos. Pelo amor de Deus, não vai colocar aqui petróleo. Petróleo não é polímero. Mas muita gente, a gente bota essa questão, o pessoal responde petróleo. Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, certo? Insolúveis em água. Então não vá pensar que petróleo é polímero. Petróleo não é polímero. Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, principalmente alcanos, ciclanos e aromáticos. Mas muito cuidado com essa parte aí. E a letra C, ele quer que você estime o sinal das variações de entalpia e entropia, quer dizer, ele quer que você analise o sinal do ΔH e o sinal do ΔS. Esse ΔH é a variação de entalpia, esse ΔS é a variação de entropia. Entropia quer dizer a desordem do sistema. Vamos analisar aqui comigo. Eu estou saindo aqui, ó, de um gás, estou chegando aqui em um sólido, então eu tenho uma organização do meu sistema. O meu sistema está sendo organizado. Eu estou passando de uma parte desorganizada, de entropia alta, para uma parte de entropia baixa. Então, a variação de entropia está diminuindo. Então, esse ΔS que eu estou marcando aqui é menor do que zero, porque eu estou saindo de uma entropia elevada para uma entropia baixa. Uma organização do sistema ocorreu durante a reação. E o ΔH é justamente o quê? Se eu estou saindo de um gás para um sólido, eu estou fazendo um processo de sublimação, uma sublimação do tipo exotérmica, uma sublimação que o pessoal chama de ressublimação, né? Mas o termo melhor seria usar uma sublimação do tipo exotérmico. Então, a letra A, polímero de adição, letra B, polímero de natural como celulose, amido, as proteínas e assim por diante. E a letra C, o ΔH menor do que zero, o ΔS menor do que zero. Ok, Dila? Completo, meu amigo. César, só uns comentários aqui, né? Alguns polímeros foram descobertos ao acaso, né? Por exemplo, o teflon. O teflon é um, o baquelita é outro, né? Foram polímeros obtidos naquela história. Tem estrutura para polimerizar, vamos ver o que é que vai dar. E no final das contas terminou dando um antiaderente, terminou dando um material plástico resistente. Outros não. Hoje em dia, a pesquisa na linha de polimerização é muito maior do que a gente pode imaginar.
César comentou uma questão. Petróleo é polímero? Não, é uma mistura de hidrocarbonetos. Mas a indústria petroquímica pega esse petróleo e faz o processo natural de destilação para a separação dos componentes. Mais tarde se obtém uma fração de petróleo com a massa extremamente grande que não dá mais para destilar. Então o destino desse material qual é? É ser usado como asfalto e ser usado na indústria química, petroquímica, que se trabalha na linha de cracking, de quebra da cadeia. Então as cadeias são grandes cadeias com 30, 40 carbonos, e de repente o cara quebra aquela cadeia e consegue obter estruturas extremamente pequenas. Muitas das estruturas obtidas no cracking são insaturadas, tem duplas, tem triplas ligações. E isso aí termina se tornando a matéria-prima essencial para a obtenção de alguns polímeros sintéticos, como polietileno, polivinil, poliuretano e por aí vai. Certo? Só um comentáriozinho, César, porque eu acho que essa relação do petróleo que você colocou aqui, que muita gente chega a falar, petróleo é polímero. Não, petróleo é matéria-prima usada para a obtenção de polímeros, tá? Na indústria do cracking. Ok.